Senhor, povo de Deus, tudo bom com você? Eu espero que sim. Meu nome é Daniel Barroso e seja muito bem-vindo a esse canal. Bom, hoje é quinta-feira e hoje é dia de vídeo da nossa playlist Só o Básico. E hoje o nosso tema vai ser Quem é Deus? Algumas perguntinhas antes da gente prosseguir. Você sabe quem é Deus? Em que está baseado o conceito, a ideia que você tem a respeito dele? Será mesmo que nós temos uma perspectiva correta a respeito de quem Deus é e as coisas que Ele faz? Fica comigo até o final desse vídeo, não sai daí e vamos juntos, à luz das Sagradas Escrituras, saber qual é a ideia que ela nos apresenta a respeito de Deus e as coisas que Ele faz. Então, roda a vinheta. Brincadeira, não tem vinheta, então eu vou fazer alguma coisa aqui aleatória. Só o básico. Bom, para iniciar, eu fui pesquisar no dicionário qual era o conceito que lá tinha a respeito de Deus. E a definição que eu encontrei foi que Deus é a ideia de um ser supremo, venerado em várias religiões. Ele é metafísico, não está submetido ao tempo ou ao espaço. Ele, além de ser infinito, ele é eterno. E ele é o criador de todo o universo. Nós sabemos que ao longo da história surgiram um panteão de religiões, cada um com seu conceito diferente a respeito do seu Deus. Mas como eu acredito que existe apenas um Deus, o Deus revelado nas Sagradas Escrituras, eu vou me ater a falar justamente sobre esse Deus que a Bíblia revela. No início desse estudo, eu queria citar duas características que definem muito bem a singularidade que há no ser de Deus. A primeira delas é a transcendência. Dizer que Deus é transcendente significa que Ele é superior e está acima de toda a sua criação. A própria Bíblia inicia Gênesis, capítulo 1, versículo 1, dizendo que Deus criou os céus e a terra. Em Isaías, capítulo 55, versículos 8 ou 9, diz: Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. O fato de Deus ser transcendente faz com que Ele não esteja submetido ao tempo, ao espaço, à matéria, às ideias ou até mesmo à vontade humana, porque Deus ele é superior a toda a sua criação. Essa transcendência faz com que seja impossível que o homem possa entender, conhecer ou definir a Deus a partir de si mesmo. É Deus quem se revela a partir da sua própria palavra. Tendo agora o conceito de transcendência, eu queria fazer agora a definição da segunda característica, que é a imanência de Deus. Enquanto transcendência significa estar acima, fora, superior a, imanente significa que Deus ele está não só perto, mas ele se relaciona com a sua criação. Deus não só criou todas as coisas que existem, mas também ele deseja estar perto, se relacionando com ela. Então, tendo essas duas definições, é bom porque a gente consegue construir aí um equilíbrio. A transcendência de Deus faz com que eu o respeite, o ame, o tema e, no caso, tenha toda uma reverência quando eu vou me referir a Ele e os seus assuntos. E a imanência me faz saber que Deus não é um ser impessoal que não está nem aí para a sua criação, mas Ele, por sua vontade própria, decidiu se relacionar conosco. No Evangelho escrito por João, no capítulo 1, dos versículos 1 ao 3, diz: No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ela estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. João ainda diz no versículo 14: Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. No relato de Gênesis, capítulo 1, versículo 27, enquanto Deus criava os seres humanos, ele diz: Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. O termo latim utilizado por alguns teólogos para definir esse ato na criação é imago Dei, ou imagem de Deus. E significa que Deus, no momento da criação dos seres humanos, atribuiu a eles algumas características do seu próprio caráter, da sua própria essência. Esses são, por definição, os atributos comunicáveis de Deus. Alguns desses atributos são a capacidade de ser, de pensar, a criatividade, a capacidade de interagir e de se relacionar com outras pessoas. Enfim, esses são alguns atributos comunicáveis de Deus. Em contrapartida, existem atributos incomunicáveis, ou seja, que só Deus possui, são características que só Deus possui. Eu vou usar o Salmo 100, misericórdia.
Eu vou usar o Salmo 139 para poder definir algumas dessas características. Primeira é a onisciência, que é a capacidade não só de saber tudo, mas trata-se de deter em si mesmo conhecimento infinito, supremo. No Salmo 139, dos versículos 1 ao 4, diz: Ó Senhor, Tu me examinas e me conheces. Sabes tudo o que faço e de longe conheces todos os meus pensamentos. Tu me vês quando estou trabalhando e quando estou descansando. Tu sabes tudo o que faço. Antes mesmo que eu fale, Tu já sabes o que vou dizer. O salmista ainda continua no versículo 6. Eu não consigo entender como Tu me conheces tão bem. O Teu conhecimento é profundo demais para mim. O segundo atributo é a onipresença, que é a capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo e não estar limitado ao espaço. Nos versículos 8 ao 12, o salmista diz: Se eu subir ao céu, Tu lá estás. Se descer ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu voar para o Oriente, ou for viver nos lugares mais distantes do Ocidente, ainda ali Tua mão me guia, ainda ali Tu me ajudas. Eu poderia pedir que a escuridão me escondesse e que em volta de mim a luz virasse noite. Mas isso não adiantaria nada, porque para Ti a escuridão não é escura e a noite é tão clara como o dia. E o terceiro atributo é a detenção de todo o poder existente no universo. Ou seja, Deus, Ele é onipotente. Deus, Ele é superior a todos nós, seres humanos, em todos os aspectos. E, portanto, a nossa percepção que temos de Deus não pode vir a partir das nossas próprias concepções. Não pode vir a partir dos nossos próprios sentimentos, das nossas próprias ideias. Primeiro, porque Ele é criador e nós somos criaturas, Ele é em tudo superior a nós. E segundo, porque a nossa capacidade de interpretar e definir as coisas ao nosso redor foi totalmente distorcida, afetada pelo pecado. Então, a probabilidade de você estar equivocado, interpretando Deus a partir do que você sente, a partir do que você acha, a probabilidade de você estar errado é de 100%. Ele decidiu ser conhecido pela sua própria palavra, que Ele revelou a nós por meio dos apóstolos, dos profetas, ao longo da história. Ele deseja também relacionar-se com sua criação. E Ele gosta de fazer isso principalmente através da oração e da obediência à sua palavra. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Saiba que toda quinta-feira a gente vai ter aqui só o básico. Que Deus possa abençoar vocês cada vez mais. Eu espero vocês na próxima quinta, tá? Deus abençoe e tchau, tchau.